paz do Senhor para os irmãos, oremos. Senhor Deus, graças te damos, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa. Eis aqui, Jesus, a tua filha, a missionária Rafaela. Usa ela mais uma vez, Senhor, com a tua palavra para falar aos nossos corações. Deus, se tem alguma insegurança, Deus, que o Senhor possa repreender. Deus, nosso coração está aberto para receber mais de ti nessa noite. Deus, é quinta avivada, nós queremos ser cheios através do poder que há a tua palavra, porque a tua palavra cura, liberta, transforma. E se alguém entrou aqui por essas portas precisando, Jesus, nós já estamos recebendo, já estamos sentindo, porque cremos que é o Senhor que está neste lugar. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, usa ela com poder e autoridade, Jesus, porque nós queremos ser cheios de ti nessa noite. Fica conosco a oração que eu peço a ti, em nome de Jesus, amém. Amém, pode ser amém, igreja. Deixar aqui o livro de Jesus Cristo, livro de Lucas 5, bastante conhecido entre a igreja. Livro de Lucas 5 diz assim o título: A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Um dos pescadores, que havendo descido dele, estava lavando a sua rede. E entrando os barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E ausentando-se, ensinava-se do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: Fazei-se ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondeu-lhe Simão, lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançareis a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se a rede. Eu vou pular o 11. E levantando-se um dos barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. A igreja pode se assentar, glorificando o Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que aonde o Senhor chegava, aonde o Senhor estava, Ele falava, Ele fazia e Ele operava o seu milagre. E nessa cidade, a qual o Senhor estava operando o seu milagre, estava ali fazendo o seu ensinamento, a palavra de Deus diz que tinha uma grande multidão que o apertava. Você imagina que no meio daquela multidão, o Senhor avista um dos barcos. O Senhor escolhe um dos barcos. E no momento que o Senhor estava no meio daquela multidão, ensinando o povo, a Bíblia fala que Genezaré era uma cidade a qual tinha muitos pescadores. Era uma cidade que tinha muitos comércios. E o significado de Genezaré significa lago, água doce. Ao mesmo tempo significa lugar onde Deus habita. Ou seja, ali era um lugar povoado. Ali era um lugar, um ambiente que todo mundo conhecia. Então quem queria se achegar a Jesus iria até o lago de Genezaré, porque sabia que iria encontrar o Senhor ali. Então, como a Bíblia relata, que tinha uma multidão esperando o Senhor sobre esse lago. Então havia 3 tipos de pessoas sobre esse lago. A pessoa que estava ali para ver o Senhor, né? Para ver os milagres, ouvir o Senhor. Tinha o segundo tipo de pessoa, que é a missionária Rafaela, os pescadores. E tinha a terceira pessoa que estava ali para beber da água doce. Então ali tinha 3 tipos de pessoa: quem vinha sentir Jesus, quem vinha pescar
e para quem vinha se banhar. E na casa de Deus não há diferença nenhuma. Vai vir quem vai receber, vai vir quem vai para reparar, e vai vir só para dar uma olhadinha. Ah, hoje eu vou para fazer um compromisso, hoje eu vou para fazer uma tarefa e vou embora. Aqui é como se fosse um lago. Vai ter pessoas que vai vir para pescar e vai embora. Vai ter pessoas que vai vir para receber e vai embora. E vai ter pessoa que vai só para se banhar, porque a água era doce, o ambiente era bonito. Então ali tinha 3 tipos de pessoas. Mas a Bíblia fala que a multidão o apertava. E a multidão apertando o Senhor se depara ao barco de Pedro. Você imagina tanta gente para o Senhor, aleluia, entrar sobre a vida, tanta gente para o Senhor habitar, tanta gente para o Senhor curar, fazer o seu milagre. O Senhor, ele avista Pedro. Você imagina aquele homem passar a noite todinha e não conseguir pescar nada. Você imagine o cansaço daquele homem, sabendo que trabalhou a noite todinha e nada conseguiu pegar. Você imagine a frustração daquele homem. Senhor, abre a porta de emprego e a porta não se abre. Senhor, eu preciso de uma cura e a cura não chega. Você imagine a aflição de uma mãe que olha o filho na escassez e fala: meu Deus, eu não aguento mais. Você imagine a frustração de alguém que necessita de um milagre e chega e fala: Senhor, hoje vai ser meu último culto. Senhor, estou a última gota de água. Você imagina? Senhor, é o último alimento, meu Pai. Senhor, é o último copo d'água, Senhor. E às vezes você está falando: Rafaela, você está pregando só para quem está aqui dentro? Não. Eu prego para quem está lá fora também, sabe por quê? Quando o Senhor opera um milagre no meio da multidão, Ele estava avistando Pedro lavando a rede. E você fala: Rafaela, tanto barco para o Senhor habitar logo meu, tanta gente para o Senhor usar logo eu, tanta gente para o Senhor tocar logo eu. E a gente se pergunta: por que eu, Senhor? Eu sempre me faço essa pergunta, sempre. Por que eu, Senhor? E você imagina aquele homem frustrado de passar a noite todinha pescando e não consegue pegar nada. Só consegue pegar sujeira, lama, barros. Só isso que ele consegue pegar no lago. Você imagina ele ali limpando e o Senhor só observando, ele limpando a sua rede. Aí você fala assim: Rafaela, eu sei que é necessário eu parar um pouco. Eu sei que eu tenho que dar uma paralisada na minha vida. Eu sei que é necessário eu dar um jeitinho, sabe aquele jeitinho que só eu e você sabe fazer, não tem? Aquele tipo que a gente fala: não, a rede está pesada, mas eu vou limpar. Não, eu tenho que fazer essa faxina, mas eu não posso deixar para depois. Não, eu tenho que limpar hoje, porque amanhã é outro dia de pesca. Amanhã é outro dia. E ele estava ali limpando, ele e o irmão dele, e só não tinha ele ali limpando, tinha mais pescadores. Mas o Senhor avista o barco de Pedro. Ele está ali limpando e ninguém está vendo. Enquanto ele está limpando a rede, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele afasta o barco de Pedro e começa a ensinar suas palavras. Você não entendeu? Enquanto você está limpando a sua rede, o Senhor começa a arrastar o seu barco. Enquanto você reconhece que é necessário limpar
limpar a rede, o Senhor está afastando e ensinando no teu barco. Como assim, Rafaela? A sua vida vai ser testemunho para muita gente enquanto você está limpando. Você não precisa falar nada, é só a atitude de limpar a rede. Quando você tem uma vida digna e limpa perante o Senhor, é o Senhor que vai começar a comandar o seu barco. Ele estava limpando a rede e o Senhor falou: não, é hoje que eu vou entrar no barco de Pedro. E a Bíblia fala que ele começa a ensinar a palavra dele no barco de Pedro. E ele fala assim: olha só, Pedro, afasta-se o barco. E ele continua ensinando. Vamos lá. O número 3, se não quiser colocar. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe: afaste-se um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Ele vai afastando o barco de Pedro e ensinando a multidão. Mas para quem não está observando, a estratégia de Cristo não era só tocar sobre a multidão, era observar os pescadores. E às vezes a gente está olhando e está falando: não, o Senhor só usa fulano de tal, o Senhor só usa ciclano de tal. Ele está falando: ei meu filho, ei minha filha, eu já arrastei o seu barco já tem tempo, mas eu estou, aleluia, observando a sua atitude. Vai começar a limpar a rede hoje ou vai deixar para amanhã? Ele está falando: eu quero arrastar a rede, eu quero arrastar o seu barco. E a gente fala: Senhor, hoje não. Eu não, Senhor. Usa outra pessoa, Pai, eu não. E respondeu-lhe Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando, mas porque o Senhor manda, lançareis a rede. O Senhor, ele fala para Pedro: Pedro, fazei-se ir ao mar alto. Porque tem tipo de providência que o Senhor vai operar na minha e na tua vida, que não tem como a gente caminhar sobre a areia. Está entendendo, Larissa? Tem tipo de providência que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida, que não vai depender de areia. É necessário arrastar para o mar alto. Sabe por quê? No mar alto não tem como você andar, é só se você souber nadar. Tem tipo de providência que vai acontecer que é necessário você se aprofundar mais. Quando ele afasta o mar alto, depois que ele está sobre o mar, ele cria uma dúvida. Ele fala: Senhor, tanta hora para ele confessar, para ele falar, ele espera questionar depois que ele vê que o mar está alto. É assim a gente crente. Quantas das vezes a gente pede algo ao Senhor, e enquanto estamos indo está ótimo, mas quando a gente vê que o vento está muito forte, a gente fala: Senhor, será que é assim que o Senhor vai apertar? Senhor, será que é assim que o Senhor vai moldar o vaso? Então no mar alto, ele começa a falar: Senhor, eu passei a noite todinha, mas sobre a tua palavra, oh glória, aleluia, é sobre a tua palavra lançarei a rede. Ei, palavra de maldição não vai chegar sobre a tua casa. Ei, palavra de derrota não chega na tua casa. É sobre a palavra dele, aleluia. Ele já liberou uma palavra sobre a nossa vida. É sobre a tua palavra. Eu lançarei a rede. Sabemos que, para quem gosta de pesca, eu não entendo.
Mas para quem gosta de pesca, o horário que Pedro vai pescar não é favorável, por causa da agitação. Mas o erro de Pedro era pescar sobre o lago. Todo mundo sabe que no lago tem peixe o quê? Pequeno, porque a água era doce. Quando Jesus afasta o barco de Pedro, Jesus estava falando: Pedro, você não vai pegar peixe pequeno. Se você ir para o mar alto, você vai pegar peixe grande. Mas é necessário lançar a sua rede. Para quem vai pescar e entende de pesca, eu não entendo, eu só estudei. Para quem gosta de pescar de anzol, ela pega um peixe. Ele consegue pegar um peixe de cada vez. Mas quando Jesus entra dentro da embarcação, o Senhor fala: lançai a vossa rede, olha a direção, para o lado direito. Lançai a vossa rede para o lado direito. Porque Pedro estava entendendo que para pescar um peixe só é de um só, mas para pegar quantidade de peixe, ele necessita de ajuda. Ele necessita de ajuda. Ele lançando a rede, ó, a Bíblia fala que a rede era grande, sabe por quê? Era tanta quantidade de peixe que o barco quase vem a pique. Você imagine ele colhendo aquela grande quantidade de peixe e puxando ele, o irmão e mais um, ele, o irmão e mais um. Ele está falando: ei, eu posso até pescar, mas só se for de rede. Eu posso até fazer só se eu precisar de ajuda. Eu posso até lançar só se o Senhor tiver sobre o meu barco. O cenário é mudado quando o Senhor entra no barco de Pedro. O horário é diferente, mas quando o Senhor está sobre o seu barco, Rafaela não tinha peixe nenhum. A Bíblia fala que ele estava limpando a rede, ele estava tirando a sujeira, mas quando o Senhor está sobre o teu barco, o problema não está com a quantidade de peixe. O problema está onde é que você está limpando a sua rede. Como é que vai a sua rede? Como é que vai a sua vida? Perante o homem? Não. A multidão? Não. É perante o Senhor. Porque o Senhor viu Pedro. O Senhor viu que aquele homem necessitava, aleluia, do seu emprego. O Senhor viu que aquele homem necessitava, aleluia, suprir com a sua família. O Senhor viu. E a Bíblia fala que quando eles começam a pegar aquela quantidade de peixe, a rede quase rompe. E eles ficaram espantados. Porque para pescador, pescar é muito bom. Mas agora viver o sobrenatural do Senhor é além. Você acostumar com mais ou menos é muito bom. Agora você viver no sobrenatural do Senhor é além. O Senhor está chamando, convocando homens e mulheres de Deus para viver o extraordinário do Senhor. Mas é necessário sair do ambiente que você está e deixar Ele guiar o seu barco. Como assim, Rafaela? Eu quero colher quantidade de peixe, mas eu não quero abrir mão. Eu quero colher quantidade de peixe, eu não quero limpar a rede, mas eu quero. E a Bíblia fala que quando ele estava com o barco indo a pique, lembra que eu falei que para lançar a rede precisava de ajuda? Porque a rede estava pesada. E para quem pesca de rede entende que uma pessoa só não dá conta, necessita de ajuda. A Bíblia fala que acaba aquela pesca toda, o barco quase vem a pique, eles estão indo embora. Quando eles estão indo embora,
A Bíblia fala que Pedro avista um outro tipo de barco. Oh glória, aleluia. Ele avista um outro tipo de barco, sabe por quê? A visão de Cristo não é só você aqui, é avistar um outro tipo de vida, é alcançar sua mãe, seu pai, seus filhos, seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos. E quando o Senhor estava no barco, a Bíblia fala que Pedro avista outro tipo de barco. Você imagina ele fazendo sinal. E quem estava vindo, veja que a hora não estava própria para um pescador. Então quem estava indo pescar, pastor, não entendia, não sabia de pesca. Você imagine um novo convertido. Vamos trazer para o dia de hoje. Um novo convertido. Ah, estou com sede. Vou para a oração, vou para o jejum, topa tudo. É um novo convertido, ele tem sede de querer fazer, de querer estar, de querer tudo, de querer sentir um sobrenatural. Aí você imagine que o novo convertido, pastora, ele vai indo no mar. A Bíblia fala que ele estava indo ao mar alto. Você imagina o mar alto. É chegando num ambiente que muita gente tinha medo que estava lá, a multidão. Ele estava na areia, mas o novo convertido não, ele enfrenta o mar alto. E ao enfrentando o mar alto, a hora não era hora de pesca, mas tinha alguém acenando e falando: ei, aqui tem peixe para você também, aqui tem a presença de Deus para você. Ah, mas eu estou engateando agora. Ele está falando: não, aqui tem quantidade de peixe para você, não há outro lugar a não ser a casa de Deus. Ele estava acenando para o novo convertido e falando: ei, aqui tem peixe para você também. E a Bíblia fala que ambos barcos estavam cheios. E Pedro fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro estava falando: Senhor, depois dessa maravilha toda, ah, Senhor, eu sou um pecador. Mas o Senhor, lembra que o Senhor viu ali no início? O Senhor avista Pedro no início. Avista Pedro o comportamento dele no barco com Jesus. E qual foi o comportamento de Pedro no barco com Jesus? Ei, aqui tem peixe para você também. Aí ele fala assim: ei, então vamos todo mundo para o mar, lá para a beira do lago, vamos todo mundo para lá. Chegando lá, o Senhor fala assim: olha, a partir de hoje, Pedro, olha só o cuidado do Senhor. A partir de hoje, não será mais pescadores, mas sim será pescadores de homens. A partir de hoje você não vai pegar mais peixe, você vai cuidar de vida. Sabe por quê? Não adianta nada eu cuidar de vida aqui e não cuidar de vida lá no meu barco, lá na minha casa, lá na minha família, lá no meu trabalho. Não adianta nada. Quem sou eu aqui e quem sou eu lá? Então Deus estava olhando a atitude de Pedro ali e fala: ei, ele continuou o mesmo que estava limpando a rede. Pedro não fala assim: eu sou um pecador. Não, o Senhor avista Pedro quando Pedro estava lá limpando a rede. Ele poderia questionar, ele poderia murmurar, ele poderia parar, ele poderia não obedecer à voz do Senhor, ir para o mar alto. Ele poderia questionar, mas não. O Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, sim pescadores de vida. Ó, embaixo diz assim, o 11, bota, o 11 diz assim, vou encerrar, tá, irmão? E levantando e lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Ou seja, o trabalho que Deus fez foi tão excelente que não tocou só em Pedro, tocou naquele novo que estava indo ali também. Sabe por quê? Eles deixaram o barco lá com os peixes e os
seguiram, quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. É por isso que a gente precisa de ajuda para lançar a rede, sabe por quê? A quantidade é maior. Rafael, o peso dói, é sacrifício, mas imagine a quantidade de peixe que você vai pegar. Imagina. E os seguiram. Quando fala os seguiram, nessa parte, o Senhor já saiu do barco de Pedro. Mas Pedro decidiu não sair da vida de Cristo. A escolha, a decisão é minha, é sua. Ele opera, ele faz, ele transforma. Agora decidir caminhar com ele, sem ele estar no seu barco, é para quem gosta, é para quem crê, é para quem tem fé, é para quem se levanta e fala: Senhor, ainda que o Senhor não está mais falando comigo, ainda que o Senhor não entra mais no seu barco, mas eu decidi caminhar contigo, orar contigo, jejuar contigo, buscar contigo. Amém?